Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel da Fit e hoje eu tô aqui para falar da outra parte que a Fit faz, de otimização, de redução de custos, logística interna. Então eu tô aqui para, baseado fortemente no caso de um cliente, só escondendo os detalhes exatos por questão de confidencialidade, claro, eu vou responder uma pergunta para vocês que é feita por muitas pessoas, muitos empresários, que é: para que serve aquele monte de documento da qualidade? Tem que fazer fluxograma, tem que fazer, às vezes, para ISO, eu tenho que fazer não sei o quê, para o certificado tal, eu tenho que fazer outra coisa. Para que serve tudo isso? Então, o caso é de um cliente, como eu falei, adaptando. Agora, aproveitando que agora na gravação desse vídeo tá calor, lá fora tá voltando o calor, imagina que um restaurante resolveu colocar uma maquininha de sorvete. Então, vai ter um funcionário que vai mexer na maquininha e preparar o sorvete e vai vender para o cliente. Vai ter um funcionário responsável por isso. O funcionário cuidava lá das sopas, ficou frio, não precisa mais de sopa, ele vai migrar para o sorvete. E a pessoa resolveu escrever o fluxograma, resolveu escrever a documentação disso bonitinho. Como é que isso pode ajudar muito a pessoa, o estabelecimento, o funcionário, enfim, como um todo a reduzir custos? E como é que isso pode ser útil? Em vez de um monte de papel que todo mundo vai olhar, jogar fora. Quem nunca ouviu dizer disso de uma empresa, né? Então, a primeira coisa é fazer direito. Muita gente falar no caso fluxograma, é o que eu vou focar nesse exemplo, para ficar bem perto do real. Mas a pessoa fala, o fluxograma, vou descrever aqui o que tem que ser feito. Não é assim que você faz um fluxograma. Então, a pessoa pode falar, fazer um fluxograma simples. Falar oi para o cliente, pega o pedido, entrega o pedido, pega o dinheiro, pronto. Realmente, se você fizer esse fluxograma, não vai adiantar de nada. Você pode rasgar e jogar fora, melhor nem gastar o tempo fazendo. A ideia do fluxograma é mexer nos pontos polêmicos, mexer nas tomadas de decisão e ajudar no treinamento do funcionário em algo que vai ser o documento de cabeceira dele. Vai ter ali numa parede, na frente dele, para ele bater o olho e falar: é isso que eu tenho que fazer. Então, primeira coisa, o que é importante para esse restaurante? Esse restaurante é estilo qualidade? Não, é um sorvete gourmet, diferente, não sei o quê? Ou é quantidade? Uma casquinha enche logo e vai embora. Porque às vezes deve perguntar para fazer o fluxograma, fazer essa documentação, o que é mais importante? E tem às vezes o hábito da pessoa falar, tudo. Tudo é mais importante. E daí você entra naquele lugar, tem às vezes no tetraedro, enfim, que tem qualidade, custo, tempo, às vezes coloca outras dimensões, você entra naquela zona que o pessoal chama de impossível. E é bem comum isso acontecer no fluxograma. Eu quero fazer um fluxograma idealizado. Então, é um fluxograma que, para um produto de altíssima qualidade, baixíssimo custo, produzido em baixíssimo tempo, não existe. Então, esse é o primeiro erro que acontece. Perguntar, por exemplo, para uma situação dessas, voltando para o nosso exemplo. Mas qual que é a prioridade? Chegou um cliente, a máquina... Imagina que o funcionário tem que preparar algumas coisas na máquina. A máquina apitou, dizendo que vai ter que ser preparada, chegou um cliente. Qual é a prioridade? Às vezes a pessoa fala, os dois. Tem um funcionário só, é mundo real. Ele não vai conseguir atender as duas pessoas. Quer dizer, a máquina e o cliente. Ele não vai conseguir fazer as duas tarefas ao mesmo tempo. Ainda assim, é um erro bem comum isso. Que muitas vezes em fluxogramas, nesse tipo de documento, torna o documento inútil. Porque ele não corresponde à realidade. O funcionário fala, o que eu tenho que fazer agora? O documento fala que eu tenho que fazer os dois. Ou então, o documento não fala. Ele não me orienta o que fazer quando chega um cliente e a máquina apita. E de repente o documento tinha que ter isso. Olha, a máquina só aguenta o sorvete por 30 minutos depois que ela apita. Depois disso, o sorvete começa a derreter. Você tem que ir lá mexer, você tem que transferir o sorvete que está sendo feito para o congelador. Enfim, você precisa fazer alguma coisa. E daí, é justamente esse tipo de coisa que num bom fluxograma, quando você faz, aparece. Então, por exemplo, apitou a máquina. Tem esperar até... Vamos supor, tem o tempo, não sei, 25 minutos. Se em 25 minutos não tiver parado de vir cliente, para de atender o cliente, vai mexer na máquina, porque senão o sorvete vai derreter, vai perder aquele sorvete. Isso tem que estar no fluxograma. E vai orientar o funcionário. Isso vai ser algo que ele vai olhar. E para isso ser útil, vale também do gerente do funcionário. Por exemplo, o fluxo foi feito direitinho, fluxograma bonitinho, funcionário perdeu.
chegar e falar para o funcionário, escuta, deu 30 minutos, deu 25, enfim, por que você não foi mexer? Ah, porque tinha cliente. O que está escrito aqui no fluxograma? 25 minutos, você vai mexer na máquina mesmo que tenha cliente. Daí essa documentação começa a ser útil. Daí os funcionários começam a fazer referência a essa documentação e o tempo que você gastou desenvolvendo é útil e se transforma em qualidade no treinamento e qualidade no seu atendimento, no seu estabelecimento. Daí a coisa começa a rodar como tem que ser. E mais que isso, para elaborar isso, na hora da elaboração, às vezes bateu nesse dilema. Atende ou mexe na máquina? E daí, por causa desse dilema que bateu, você vai atrás na hora, deixa eu descobrir quanto tempo a máquina aguenta o sorvete. Se você não tivesse fazendo o fluxograma, não tivesse levantando essas questões ao fazer o fluxograma, que de novo, implica por fazê-lo corretamente, você nunca ia checar na máquina e de repente ia passar despercebido que só aguenta 25 minutos ou 30 minutos, enfim. Aquela máquina, depois disso, você precisa trocar sorvete. Você precisa tirar o sorvete e guardar no congelador. Então, quando você faz direito, todas essas questões começam a aparecer. Porque você vai atrás. Qual é a prioridade? Você começa a analisar. Mas espera um pouco. Será que eu realmente preciso pensar nisso? Você vai atrás disso. De repente fala, eu só tenho um cliente a cada 10, 15 minutos. Eu não preciso me preocupar. Quando adaptar a máquina, nunca vai ficar uma fila de 25 minutos de cliente sem parar. Não é o meu estabelecimento isso. Mas você vai atrás disso. Você começa a levantar esses pontos. Pode ser que nesse ponto não seja importante. Pode ser que para você, mexendo no processo, fazendo fluxograma, você descubra que tem um outro ponto importante. A máquina de cartão, por causa da região, cai muito. E daí você descubra que o seu atendimento está sendo prejudicado. Por quê? Porque sua máquina de cartão não está funcionando direito. E você vai precisar de uma alternativa para isso. E você vai orientar essa alternativa. Às vezes você já até sabe disso. Não, eu sei que a máquina cai, eu tenho uma máquina reserva aqui. O funcionário que está lá sabe? Ou será que quando a máquina não passar, ele vai ficar 15 anos tentando na mesma máquina e a fila acumulando? Então são essas questões que quando você faz essa documentação corretamente, quando você faz ela com cuidado, da maneira como tem que ser, elas aparecem. E elas vão servindo de orientação e padronização. E isso tem que ser usado, primeiro, no treinamento do funcionário, segundo, nos elogios ou broncas. Porque se você não puder usar essa documentação no elogio ou bronca do funcionário, quer dizer que ela está errada. Algumas pessoas falam, é diferença de teoria e prática. Não, ela está errada mesmo. Não é a teoria e a prática, uma coisa que eu gosto muito, aprendi de um professor alemão, um pouco diferente da visão brasileira. Teoria e prática tem que casar, as duas têm que bater. Se elas não batem, é porque um deles está errado. Então, se o seu documento de qualidade não bate com o que está acontecendo, ou com o que acontece no dia a dia, ele está errado. Ou então, a prática não está eficiente porque ela não está seguindo o documento de qualidade. É uma outra opção também. Você poder chegar e falar, aqui está cheio de problema. Por quê? Você bate no documento e daí, falando de brincadeira, bronca para todo mundo. Tá um monte de problema porque vocês não estão seguindo o que a gente fez aqui. A gente contratou lá os especialistas da FIT, eles otimizaram, reduziu o custo, ninguém está seguindo isso, está dando problema. Se você conversar com a pessoa e eles falarem que tem problema, então é hora de reformular esse documento para ele valer e otimizar o que está sendo feito. Então, essa seria, de maneira bem genérica, claro, isso é um assunto para horas e horas e livros e teses de pós-graduação, enfim. Um pouco de maneira genérica, como que você faz para toda essa documentação que é forçada a produzir, é forçada a ter um certo valor para você? Que, de certo resumido, é fazer bem feito. E ter ciência que fazer bem feito isso é justamente dar a importância que isso tem e já começar com essa abordagem. De novo, se você começar a abordagem do fluxograma como, põe aí, atende o cliente, pega o pedido, entrega o sorvete e sai feliz. Se você for fazer o fluxograma começando com essa abordagem, não vai dar. Não vai servir para nada. Então começa com a abordagem correta, começa com a abordagem de otimização e a partir daí você tem algo útil. Então é isso por hoje, pessoal.
Não deixem de acompanhar o nosso canal para mais vídeos, ou no Facebook ou no YouTube. Muitos vídeos de Excel também, para quem tem dúvida. Sim, Excel e otimização de processos tem muita ligação. E tá precisando otimizar aquele processo, tá precisando fazer um documento, tem uma coisa que não está funcionando muito bem? Fala com a gente. A gente sabe fazer, a gente sabe reduzir os custos da sua empresa. Até mais, pessoal, e até o próximo vídeo.